Ei, gente, tudo bem? Para começar o nosso seminário, eu vou dar uma breve introdução sobre o que seria o hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo em cães, ele acontece quando a gente tem uma alteração na glândula da tireoide. Essa alteração, ela pode ser física ou funcional. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que a tireoide não excrete os hormônios normalmente, entendeu? Que haja uma alteração nisso. E quando a gente tem essa alteração, o metabolismo do animal, ele vai desacelerar. Isso vai acabar afetando várias outras áreas do corpo dele, né? Já que os hormônios a gente sabe que são sinalizadores para vários processos. O motivo que isso ocorre, ele não é certo. Não existe um motivo específico para o hipertireoidismo começar, apesar de que algumas raças apresentem predisposição genética. Então, assim como podem haver vários motivos pelo qual isso começou, também não há nenhuma forma de prevenção, porque, como eu disse, não tem forma específica de por que essa doença foi desencadeada. O hipertireoidismo em cães pode ser classificado em 3 tipos diferentes, sendo o primário, o secundário e o terciário. O primário é o tipo mais comum, e ele é classificado como uma anomalia que ocorre dentro da glândula tireoide e ela vai progressivamente causando a destruição dessa glândula. Ela pode ocorrer de 2 formas principais, né? Sendo a tireoide linfóstica, que é quando a gente tem um processo imunologicamente imediato, que ele é caracterizado por uma infiltração de linfócitos e macrófagos e plasmócitos na glândula tireoide, que vão progressivamente causando a destruição de folículos tireoidianos. A outra forma dessa anomalia acontecer é pela atrofia idiopática da tireoide. Isso ocorre quando a gente tem a destruição do parênquima tireoidiano e a gente vai tendo a substituição desse parênquima por tecido adiposo ou fibroso. O hipertireoidismo secundário, ele já é mais raro, mas ele ocorre quando a gente tem a destruição da hipófise, ou seja, a gente vai ter uma queda na liberação de TSH, que seria o hormônio estimulante da tireoide. Logo, a gente não vai ter a produção, né, da quantidade necessária de hormônios tireoidianos. O hipertireoidismo terciário é mais parecido com o secundário e ele é igualmente mais raro. Ele ocorre quando a gente tem a deficiência de secreção de TRH pelo hipotálamo. Isso vai fazer com que a hipófise não seja estimulada o bastante, ou seja, também vai ocorrer a queda do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, causando, consequentemente, também a queda da secreção de hormônios tireoidianos. Bom, em relação aos sinais clínicos do hipertireoidismo, pode-se relatar sintomas neuromusculares, que seria mais relacionado à fraqueza muscular, os metabólitos de letargia, normalmente o metabolismo desse animal cai, isso acaba causando ganho de peso, o animal fica intolerante ao exercício, ele normalmente prefere ficar deitado e descansando o dia inteiro, ele também fica bem sonolento, ele tira cochilos com mais frequência, também no exame clínico você vai perceber uma queda nos batimentos cardíacos, que é caracterizado como bradicardia. Também ocorre uma fraqueza generalizada, o animal tem uma certa intolerância ao exercício. E também ocorre o que a gente chama de paralisia do nervo facial, de rarefação pilosa. Às vezes o animal ele aparece com um rosto meio deprimido, que é chamado de cara trágica, que é essa paralisia do nervo facial. Os pelos também eles estão ressecados. Também pode ocorrer piodermites e dermites seborreicas, além de ocorrer com maior frequência as otites. Olá, vou falar agora para vocês um pouquinho do diagnóstico, lembrando que tem animais com hipotireoidismo que eles podem ser assintomáticos e não apresentar nenhum dos sinais que eu vou estar falando aqui no momento. Os sinais clínicos já falados anteriormente, eles são importantes no diagnóstico preciso. Alguns, como o metabolismo do animal que fica mais lento, a gente pode observar o ganho de peso dele, porque ele não consegue metabolizar aquilo que ele vem ingerido. Também a questão da pelagem, por conta da alopecia, essa perda de pelos ali em várias áreas do corpo, e a característica do pelo que fica um pelo mais quebradiço, por conta da falta dos hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo ele deixa o animal também suscetível a outras infecções secundárias, causadas tanto por bactérias quanto fungos. Essas infecções secundárias podem causar coceira no animal, que a gente pode ver uma hiperpigmentação abdominal por conta da coceira excessiva, deixando uma pelagem mais escura no abdômen. Por enquanto, isso aqui foi alguns sinais observados. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do exame laboratorial.
Primeiro a gente vai fazer um teste de função a respeito dos hormônios que estão sendo liberados pela tireoide, no caso da T4 total e a T4 livre. A T4 total seria a quantidade total de hormônios que são liberados pelo organismo, tanto os funcionais quanto os não funcionais. Ele não serve exatamente para o diagnóstico decisivo, porque outras doenças podem, fazer essa queda no T4 total. Já o T4 livre são apenas os hormônios funcionais que são liberados pela tireoide. Ele já seria mais decisivo. A gente também vai realizar um hemograma completo, porque a partir dele a gente consegue observar no organismo do animal com hipotireoidismo um aumento tanto de triglicerídeos quanto também do colesterol, por conta desse baixo metabolismo do animal. A gente observa também uma queda dos dois, tanto do T4 total quanto do T4 livre. Outro exame que pode ser feito seria o ultrassom da cervical para ver a morfologia da tireoide, como ela está. Depois de realizado a ultrassonografia da cervical para observar a morfologia da tireoide, a gente consegue então ter um diagnóstico mais preciso com esse conjunto de exames e sinais clínicos que eu já informei. Importante ressaltar que o hipotireoidismo ele também pode ser assintomático e o animal pode não apresentar nenhum desses sinais, a não ser com base nos exames de hemograma ou então com um teste de função realmente da tireoide. A levotirosina é uma droga sintética hormonal T4, que é tiroxina, que é convertida em T3, tironina. A levotiroxina atua da mesma forma que a tiroxina endógena, que é convertida pelo fígado, rins e T3, o seu metabolismo que ativa o T4. Os hormônios que atuam com essa complexidade de acatar a globulina, que de ligação à tiroxina, e a transtiretina, que é o controle da produção do hormônio da tireoide e a sua liberação, que é mediado pelo hipotálamo, que produz o hormônio tirotropina, que é estimulante, que é o TRH, e a neurohipófise, que produz o estimulante TSH, que é estimulada pelo TRH. E a glândula tireoide, que é responsável, a nível sanguíneo, de iodo e TSH, formando os hormônios tireoidianos e que se dá a liberação na circulação sanguínea. Os níveis de hormônios tireoidianos livres na circulação e a produção de TRH e TSH, da síntese dos hormônios tireoidianos, se dá desde a captação inicial do iodeto e o acoplamento da conversão periférica de T4 em T3. O T4, na verdade, é um precursor do T3, que realmente age nas células. Quem realmente age nas células é o T3, que o T4, até ele chegar, ele é reproduzido para T3, até chegar aos órgãos-alvos, e nas células que vai ser liberada para o restante dos organismos, assim fazendo a regulação do organismo e do hipotireoidismo. Bom, agora nós vamos apresentar um caso clínico de um animal da espécie canina. Ele é um pitbull de 4 anos e ele é um macho não castrado. Algumas características que foram feitas na anamnese, em que o tutor relatou algumas características nesse animal que ele achou estranho, que foram que ele comia muito, ele estava muito desanimado, ele era um animal muito quietinho, ele não fazia exercício físico, não brincava e ficava a maior parte do tempo dormindo. Então, essas características fizeram com que o tutor levasse ele até a clínica veterinária. Então, agora eu vou continuar com o caso clínico, Vou falar um pouco dos exames clínicos, que são os exames observados pelo médico. Nesse animal, tinha presença com área de alopécia, da parte dorsal até a cauda. Também tinha dermatite seborreica generalizada no animal. Ele estava com a obesidade moderada. E a face dele estava como se fosse um semblante triste. Eles falam que é a face trágica, do animal. Então foram feitos exames laboratoriais.
E aí, nesses exames laboratoriais, o primeiro foi feito o eletrocardiograma. O animal, porque ele apresentou 75 batimentos por minuto, então isso ficou preocupante. E como a gente já tinha uma suspeita do hipotireoidismo, e os hormônios da tireoide, eles, quando estão desregulados, podem ocasionar uma braquicardia. E seria devido o fato dos hormônios da tireoide eles influenciarem na frequência cardíaca e na força de contração do coração. Então, foi feito o pedido do eletrocardiograma, mas não houve influência alguma, o animal estava bem nos resultados do eletrocardiograma. E aí também foi feito o hemograma completo, o animal não apresentou nada. Foram medidos os níveis de colesterol por que também? De colesterol e níveis de T3 e T4. Pelo fato de a tireoide, os hormônios liberados pela tireoide, eles vão influenciar no processo do catabolismo, né, do tecido adiposo, da musculatura e na síntese e na quebra, né, da degradação, né, do colesterol. E por esse fato, isso influencia bastante se a gente tem um diagnóstico se era hipotireoidismo, devido a essa desordem, né, dos hormônios. E é importante deixar uma observação, né, que esses exames isolados, eles não vão influenciar o diagnóstico, mas nós tivemos um diagnóstico de níveis altos de colesterol e de T3 e T4, que nos levou ao hipotireoidismo nesse cão. Então, agora eu vou falar do tratamento. O médico ele instituiu a reposição hormonal do animal, visto que estava com os níveis hormonais baixos, né, o T3 e T4. Ele prescreveu levotiroxina sódica, na dose de 22 microgramas por quilo a cada 12 horas. Porém, essa dose vai ser fracionada de acordo com a necessidade hormonal do animal, né? Na primeira semana ele vai aplicar 1/4 da dose, na segunda semana a metade, na terceira semana 3/4 e na quarta semana a dose total. O retorno do animal, na segunda semana, os tutores já viu uma melhora enorme do animal, já estava brincando, já estava pulando, porém os níveis de T3 e T4 ainda estavam baixos. E aí ele continuou com a ideia de aumentar as doses no decorrer das semanas até a dose máxima, que seria 22 microgramas por quilo.